Gálatas 1:8, está hoje aqui. E qualquer homem que pregar diferente de Cacô Felipe, ele é maldito. Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, R.R. Soares, Márcio Feliciano, Átila Brandão, Agenor Duque, todos esses homens, os grandes e os pequenos, que trabalham como eles, ou têm o mesmo espírito como eles, são malditos de acordo com Gálatas 1:8. Porque só Cacô Felipe recebeu a revelação de Jesus Cristo para o nosso tempo. Nos dias de Noé, qualquer um que pregar diferente dele era maldito. Nos dias de Moisés, quem pregar diferente dele eram malditos. Nos dias de Isaías, quem pregar diferente de Isaías era maldito. No tempo de Jesus, quem pregar diferente de Jesus era maldito. Assim como no tempo de Paulo. Gálatas 1:8 está aqui. Em 1933, T.L. Osborne, Maurice Cerullo, Tommy Osborne, Oral Roberts, que pregavam diferente de William Branham, eram todos malditos, porque William Branham era quem tinha recebido a revelação de Jesus Cristo. A Bíblia não pode ser evangelho hoje, porque boas novas de salvação é uma notícia nova que salva. Boas novas. Notícia boa que salva. Notícia nova que salva. Como que o que Jesus pregou é boas novas hoje? Tem 2000 anos que Jesus disse isso. A humanidade inteira sabe disso. Como que o que Paulo pregou há 2000 anos atrás é boas novas, notícia nova? Notícia nova é o que Deus diz no presente. Ou Deus não está no presente? Deus é um Deus da história? Deus está no museu como a Bíblia? A Bíblia, Sr. Jardel, está no Museu de Londres há 1.600 anos. O senhor sabe que a Bíblia está no Museu de Londres. O que vocês têm são cópias, são versões da Bíblia. Mas os textos estão no Museu de Londres há 1.600 anos. Deus não está no Museu de Londres. Deus está vivo aqui com um profeta. Quem foi enviado para os gentios? Foi Paulo, não foi Jesus. Então, Deus tanto amou a geração de Paulo. Porque Paulo não é a geração de Jesus. Paulo é outra geração. Se eu perguntar, seu Jardel, Paulo é a geração de Jesus? O senhor não vai responder. Paulo é outra geração depois de Jesus. E Deus tanto amou a geração de Paulo, que enviou Paulo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O carcereiro creu em Paulo. Timóteo creu em Paulo, Silvano creu em Paulo, todos os discípulos do tempo de Paulo creram em Paulo e foram salvos, de acordo com Atos 13:48. Todos quantos foram ordenados para a salvação acreditou nas palavras de Paulo. Acreditar em Paulo era acreditar em Jesus Cristo. Rejeitar Paulo era rejeitar Jesus Cristo. Hoje, acreditar em Cacô Felipe é acreditar em Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Rejeitar Cacô Felipe é rejeitar Jesus Cristo. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva. Ela não está no museu, ela não está em um livro morto. A palavra de Deus é viva, tem que estar aqui em um profeta vivo. Se a Bíblia é o suficiente, como o senhor disse, o que o senhor foi procurar nas escolas pastorais, nos cursos de teologia? Se a Bíblia é o suficiente, por que as pessoas estão a construir milhares de igrejas sobre a terra? Como identificar Cristo em uma geração? O senhor tem 5 minutos para dar a sua resposta, esclarecimento da maneira que o senhor achar que deve. Primeiro, continua a rebater a teoria do delta mar, pois Jesus Cristo é o único. Quando todos os profetas de Deus, eles não pregaram outra mensagem além da Bíblia. A sua mensagem não era uma mensagem diferente, certo? Além do que estava escrito na Bíblia. No Novo Testamento tinha somente o Antigo Testamento. Eles pregavam o Antigo Testamento, falando de Jesus, certo? Falando da profecia que foi profetizada no Antigo Testamento, para trazer autenticidade para o que eles pregavam, certo? E continua a dizer que Jesus hoje é identificado através da pregação da Bíblia. Cristo hoje é identificado através da mensagem que foi escrita. Porque esta palavra aqui, irmãos, é que salva. Porque nela contém a palavra viva e eficaz. Porque Jesus mesmo, ele é a palavra de Deus encarnada.
Lá no livro de Gênesis, capítulo 1, vai dizer que no princípio era o verbo. Verbo significa palavra. E João vai dizer no capítulo 1 que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. Certo? Então, Cristo hoje, ele é visto, ele é reconhecido através da Bíblia Sagrada. Porque é somente a Bíblia que relata toda a sua história, seu nascimento, sua morte e ressurreição. Certo? E quando Paulo fala lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, Paulo diz a Timóteo que há um só Deus, certo? Um só mediador. Por que Paulo fala a Timóteo essas coisas? Porque no tempo em que Paulo fala a Timóteo, havia heresias. Heresias. Aí Paulo fala assim, olha Timóteo, há um só mediador. Certo? Há um só mediador. Então não há outro meio, irmão. É só Jesus Cristo. Mediador é alguém que intervém entre duas partes para resolver um conflito. Certo? Então Jesus Cristo, ele é o único mediador que pode restaurar a nossa comunhão com Deus. Quando fala que Jesus Cristo, homem, ali quer dizer que Jesus Cristo, ele como homem, ele como segundo Adão, ele nos trouxe justificação através da obediência a todos os propósitos que Deus lhe designou, que foi para morrer na cruz do Calvário, para nos trazer a salvação. Então, eu já vi em vários debates do Deltamar, ele usa esses arrudeios, esses monte de texto bíblico, certo? Querendo dizer que a Bíblia hoje, em nossos dias, não tem mais valentia nenhuma. Se a Bíblia é a palavra de Deus aqui na terra para nós, hoje os mensageiros desta palavra são igualmente Noé, são igualmente Paulo, certo? E as mensagens de Paulo, de Noé, certo? Era uma mensagem que mostrava o caminho da salvação, não em si, eles não eram a salvação em si, mas eles pregavam que havia um caminho de salvação, este caminho era Deus. E hoje o caminho é Jesus. Nós pregamos que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nós pregamos que Jesus Cristo morreu por nós todos, sendo ainda pecador. Pois quando fala de salvação, envolve perdão, libertação de pecado. Eu quero falar aqui que salvação aqui nesta noite para nós envolve libertação de pecado. Libertação de pecado. E só a libertação de pecado através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Entendeu? Então não há outra mensagem diferente. Por isso que Paulo ele fala também em Gálatas 1:1 que se alguém vos pregar outro evangelho, o que é evangelho? Boas novas. Que boas novas foram estas? Certo? Foi a vinda de Cristo para morrer por nossos pecados, nos trazendo reconciliação com Deus, salvação. E Paulo fala, olha, se alguém vos pregar outro evangelho, até mesmo anjo, certo? Seja anátema, seja maldito. Ok, seu Jardel. Ok, seu Jardel, obrigado. Seu Jardel, eu vou continuar com o senhor vai ter aí 7 minutos para as suas considerações finais nesse momento. O senhor tem 7 minutos para falar o que o senhor quiser sobre as suas considerações finais. 7 minutos para o senhor. Bem, para acabar minha fala aqui nesta noite, né? Eu quero dizer que eu vim trazer aqui, certo? No que eu confio. Eu confio que a Bíblia, ela continua sendo o livro de fé, de prática e fé. Que nada substitui a mensagem, a revelação de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Deus, com sua sabedoria, na sua onisciência, ele inspirou os autores da Bíblia para mostrar os acontecimentos, para mostrar o caminho, a história, o processo da salvação na vida do homem,
como o homem pode se chegar a Deus por meio da palavra, porque a palavra de Deus é que vai contar a história da queda do homem, certo? E da sua regeneração, da reconciliação de Deus com o homem. E, em momento algum, eu quero aqui trazer outra coisa, a não ser a simples palavra de Deus. O que simplesmente está escrito, que nós acreditamos que Jesus Cristo, ele ainda hoje é o único mediador, é o único meio de salvação, pois não há outro, não há nada, não há outro evangelho além desse aqui. Como o Deltamar falou, que no tempo de Noé não tinha palavras de Jesus, no tempo de Noé não tinha Bíblia, não tinha, como eu posso dizer, naquele tempo a Bíblia estava em processo de ser escrita, estava em processo, porque tudo que aconteceu com Noé, aconteceu no princípio, Deus usou Moisés para escrever. E se ele escreveu, é porque Deus, na sua onisciência, já previu que as futuras gerações iam ter que ler para entender como foi que surgiu toda a trajetória humana, toda a criação. Por isso que lá no livro de Deuteronômio, Moisés recapitula todas as leis, certo? Todo o livro, ele fala novamente para o povo antes que ele entrasse na Terra Prometida. Então, a Bíblia foi escrita para nós hoje termos uma noção, termos uma certeza de que a salvação somente por Jesus. E fora da Bíblia, não há outro livro igual esta palavra, porque tudo que a Bíblia diz no Antigo Testamento se cumpriu no Novo. O que falou no Novo está se cumprindo nos nossos dias. A Bíblia se completa. A Bíblia, ela é profética, ela é profecia. O que autentica mais a Bíblia no dia de hoje é as suas profecias se cumprindo em nossos dias, que traz mais veracidade para a palavra de Deus. É a Bíblia se cumprindo em nossos dias. É as profecias de Deus se cumprindo, como a profecia de Isaías capítulo 7 se cumpriu em Mateus, a profecia de Gênesis 3,15 se cumpriu. Isso nos dá a entender que a palavra de Deus ela é infalível, que a palavra de Deus é o único meio pela qual nós possamos reconhecer o plano de salvação que Deus vem preparando para que o homem pudesse chegar até ele. E o tema central da Bíblia é Jesus Cristo, e o autor da Bíblia é o próprio Deus que usou os profetas, inspirado pelo seu Espírito, para escrever. Então a Bíblia continua sendo a Bíblia, e Jesus é o único meio de salvação. Também quero agradecer a todos os irmãos que ficaram aí ouvindo esse debate aí, certo? E que Deus possa abençoar a todos. Em nome de Jesus. Agradecer ao Deltamar também, ao irmão aqui no seu nome dele. Deus possa abençoar. Em nome de Jesus. Irmão Kleber. Ok, então obrigado ao senhor Jardel. Apóstolo Deltamar, 7 minutos para as suas considerações finais nesse momento. 7 minutos. Ok, muito obrigado. Então, o senhor Jardel disse muitas coisas essas que eu já respondi incansavelmente em outros debates. Então, fecha o microfone, senhor Jardel. Então, aqueles que pretendem vir nos próximos debates, como disse o senhor Jardel, assistir os debates, eles devem vir com argumentos novos, com versículos novos, e não a mesma coisa, porque essas coisas, tudo que ele disse aqui, eu já respondi. Em todos os debates eu sempre respondo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Então aqueles que virão no futuro devem vir com novos argumentos, novos versículos, novas passagens, para que eu possa responder algo novo também para as pessoas. Bom, eu quero concluir para dizer que Gálatas 1:8 está hoje aqui. E qualquer homem que pregar diferente de Cacô Felipe, ele é maldito. Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, R.R. Soares, Márcio Feliciano, Átila Brandão, Agenor Duque, todos esses homens, os grandes e os pequenos,
que trabalham como eles, ou têm o mesmo espírito como eles, são malditos de acordo com Gálatas 1:8, porque só Cacô Filipe recebeu a revelação de Jesus Cristo para o nosso tempo. Nos dias de Noé, qualquer um que pregasse diferente dele era maldito. Nos dias de Moisés, quem pregasse diferente dele eram malditos. Nos dias de Isaías, quem pregasse diferente de Isaías era maldito. No tempo de Jesus, quem pregasse diferente de Jesus era maldito. Assim como no tempo de Paulo. Gálatas 1:8 está aqui. Em 1933, T.L. Osborne, Maurice Cerullo, Tommy Osborne, Oral Roberts, que pregavam diferente de William Branham, eram todos malditos, porque William Branham era quem tinha recebido a revelação de Jesus Cristo. Quando o Sr. Jardel disse que os profetas não pregaram uma mensagem diferente da Bíblia, os profetas não veio para pregar a Bíblia, os profetas veio para acrescentar livros na Bíblia. Moisés acrescentou 5 livros, Josué acrescentou 1 livro, Isaías acrescentou 1 livro, cada profeta que veio, ele acrescentou 1 livro da Bíblia. E muitos livros que não estão na Bíblia, os profetas escreveram. Cacô Filipe não vem para pregar o que já foi pregado, porque a mensagem de um profeta é evangelho, como disse o Sr. Jardel, é boas novas de salvação. A Bíblia não pode ser evangelho hoje, porque boas novas de salvação é uma notícia nova que salva. Boas novas. Notícia boa que salva. Notícia nova que salva. Como que o que Jesus pregou é boas novas hoje? Tem 2000 anos que Jesus disse isso. A humanidade inteira sabe disso. Como que o que Paulo pregou há 2000 anos atrás é boas novas, notícia nova? Notícia nova é o que Deus diz no presente. Ou Deus não está no presente? Deus é um Deus da história? Deus está no museu como a Bíblia? A Bíblia, Sr. Jardel, está no Museu de Londres há 1.600 anos. O senhor sabe que a Bíblia está no Museu de Londres. O que vocês têm são cópias, são versões da Bíblia. Mas os textos estão no Museu de Londres há 1.600 anos. Deus não está no Museu de Londres. Deus está vivo aqui com um profeta. João 3,16. Deus tanto amou aquela geração que tinha enviado Noé. Jesus não é o único enviado. Deus tanto amou uma outra geração que enviou Elias. Deus tanto amou uma outra geração que enviou Moisés. Deus tanto amou uma geração que enviou Jeremias. Toda geração que Deus ama, Deus envia um profeta. E na geração de Jesus não foi diferente. Deus tanto amou o mundo que enviou o seu unigênito filho Jesus, mas depois, para os gentios. O Senhor disse aqui, quem foi enviado para os gentios? Foi Paulo, não foi Jesus. Então, Deus tanto amou a geração de Paulo, porque Paulo não é a geração de Jesus, Paulo é outra geração. Se eu perguntar, Sr. Jardel, Paulo é a geração de Jesus? O senhor não vai responder. Paulo é outra geração depois de Jesus. E Deus tanto amou a geração de Paulo, que enviou Paulo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O carcereiro creu em Paulo, Timóteo creu em Paulo, Silvano creu em Paulo, todos os discípulos do tempo de Paulo creram em Paulo e foram salvos, de acordo com Atos 13:48. Todos quantos foram ordenados para a salvação acreditou nas palavras de Paulo. Acreditar em Paulo era acreditar em Jesus Cristo. Rejeitar Paulo era rejeitar Jesus Cristo. Hoje, acreditar em Cacô Filipe é acreditar em Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Rejeitar Cacô Filipe é rejeitar Jesus Cristo. Sim, e Jesus veio para salvar o seu povo de Israel como profeta. E foi isso que eu disse, é o ministério de profeta. Ele veio só para os judeus, mas como filho de Deus, ele veio para redimir toda a humanidade. Todos os filhos de Deus serão salvos pelo sacrifício de Jesus Cristo. Desde Adão até o último filho de Deus que nasceu sobre a terra. Eu serei salvo pelo sacrifício de Jesus Cristo. Cacô Filipe será salvo pelo sacrifício de Jesus Cristo. Jesus Cristo, como filho de Deus, foi por toda a humanidade. Mas Jesus Cristo, como profeta, a sua mensagem profética foi só para as ovelhas perdidas da casa de Israel. De acordo com Mateus 15:24. De acordo com Mateus 10:5-6. De acordo com 1 Pedro 1:1. De acordo com Tiago, capítulo 1, versículo 1. De acordo com Atos 13:19. Sim, hoje, esse Jesus Cristo está hoje na terra. Ele tem um profeta. Quando o senhor disse que a Bíblia é divinamente inspirada, este versículo não existe na Bíblia. O que diz é que toda a Escritura é divinamente inspirada. E muitos livros de profetas não estão na sua Bíblia. A sua Bíblia é incompleta. No Antigo Testamento houve muitos profetas, eles escreveram os seus livros. Profetas verdadeiros, com os seus livros verdadeiros, eles não estão na sua Bíblia. Também são inspirados, são inspiração de Deus. No Novo Testamento, do Novo Testamento para cá, de Jesus para cá, muitos profetas escreveram. Os seus livros não estão na sua Bíblia, e também era escritura. Foram inspirados por Deus. Vai dizer que as 95 teses de Lutero, que derrubou a Igreja Católica, não eram inspiração divina?
Vai dizer que os livros de Irineu de Lyon não eram inspiração divina? Vai dizer que os livros de Calvino, de John Wycliffe, John Hus, que eram profetas de Deus, que veio cumprir profecias da Bíblia, também não eram escritura inspirada? Sim. A mensagem de William Branham não era a escritura inspirada? A mensagem de William Seymour, que veio trazer o batismo com o Espírito Santo, de acordo com Atos 2,16, também não era inspirada? Todo profeta traz uma mensagem. A sua mensagem torna-se uma escritura e ela é inspirada por Deus. O senhor disse muitas coisas, já respondi isso em todos os debates. Quero concluir. Sim, a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva, ela não está no museu, ela não está em um livro morto. A palavra de Deus é viva, tem que estar aqui em um profeta vivo. Se a Bíblia é o suficiente, como o senhor disse, o que o senhor foi procurar nas escolas pastorais, nos cursos de teologia? Se a Bíblia é o suficiente, por que as pessoas estão a construir milhares de igrejas sobre a terra? Que o Senhor Jesus Cristo, Deus vivo, abençoe e ajude os seus filhos e filhas que amam a Deus e estão hoje sobre a terra e estão em busca da salvação. Amém. Que felicidade para nós servir o profeta prometido de Mateus 25:6, o embaixador do céu sobre a terra, o começo do profetismo, né? Oh, que felicidade para nós servir o profeta prometido de Mateus 25:6, o embaixador do céu sobre a terra, o começo do profeta